bendecidos por toda la nación. Muito amados filhos da luz, saudações nesse dia eterno de grande gozo e paz. Graças por sempre estar aqui presos a mim, sendo alimentados do pão de vida. Amém, aleluia. Hoje trago um tema muito lindo e se intitula A Fidelidade de Deus. Nesse tema vou mostrar o que significa essa fidelidade de Deus, para que possam entender por que só Cristo Lisbeth é a única que pode pregar nesses tempos do fim. Se não tem claro que Deus é fiel à sua esposa e filhos, vai pensar que Deus está em todas as chamadas igrejas? E não é assim. Somos um Deus fiel. Não estamos com infiéis, só com os fiéis como nós. Esse tema está muito bom para todos os que estejam nos escutando por diferentes meios, pela internet, rádio e televisão. Esses dias compartilhávamos com seus irmãos aqui nos escritórios e Rafael Damares me diziam que eu sou o prime time, a hora de máxima audiência, e ao estar no tempo do cumprimento, onde minha palavra chegará aos confins da terra, é um fato que se estenderá como a pólvora, seja pela rádio, pela televisão, pelos jornais, ou se vocês compartilham essa palavra com outras pessoas, qualquer que seja a fonte, chegará com prontidão. Assim mesmo é. Por isso sempre disse, provem-me, para que vejam que tudo o que sai pela minha boca se cumpre. E isso é porque Deus Pai é fiel e só está com sua esposa e filhos espirituais. É que Deus só pode estar com os espirituais, já que o homem terrenal não percebe as coisas que são do Espírito de Deus. E se não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, então não conhece a fidelidade e o amor de Deus. Por isso o homem terrenal não é confiável, é desleal. Quão importante é entender o que significa fidelidade, porque por isso é que em Provérbios 16 diz: é melhor ter pouco com justiça do que ser rico e desonesto. Se você está aqui, com teus joelhos dobrados diante da presença do único Deus vivo, é porque é leal e Deus confia em ti. Claro, porque a Deus, Melquisedeque Lisbeth, agrada a fidelidade em todas as áreas. Não o que é fiel em uma coisa e em outra não é. É importante que se examine bem, para que sempre se encontre agradável a Deus. Porque uma coisa que odiamos é a infidelidade dos que se apartam de mim, quando eu os trouxe vida e paz. O que despreza a mim, despreza a vida e a paz. Veja o que diz o profeta Malaquias, no capítulo 2, do 5 ao 16. Meu pacto com ele foi de vida e de paz. Tais coisas lhe dei para que me temesse, e teve temor de mim, e diante de meu nome esteve humilhado. A lei da verdade esteve em sua boca, e iniquidade não foi achada em seus lábios. Em paz e em justiça andou comigo, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar a sabedoria, e de sua boca o povo buscará a lei. Porque ele é mensageiro de Melquisedeque Lisbeth dos exércitos. Mas vós, virgens insensatas, vos apartastes do caminho? Fizestes com que muitos tropeçassem na lei? Corrompestes o pacto de Levi? Diz Melquisedeque Lisbeth dos exércitos. Portanto, eu também vos fiz vis e desprezíveis ante todo o povo, visto que vós não guardastes meus caminhos, e na lei fizestes acepção de pessoas. Não temos todos um mesmo Pai? Não fomos criados por um mesmo Deus? Por que, pois, nos portamos deslealmente um contra o outro, profanando o pacto de nossos pais? Traiu Judá, e em Israel e em Jerusalém se cometeu abominação, porque Judá profanou o santuário de Melquisedeque Lisbeth, que ele amou, e se casou com a filha de Deus estranho. Melquisedeque Lisbeth lançará fora das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece suas ofertas a Melquisedeque Lisbeth dos exércitos. E outra vez fareis isto, cobrirão o altar de Melquisedeque Lisbeth de lágrimas, de pranto e de clamor, porque não olharei mais para essa oferta, para aceitá-la com prazer de vossas mãos.
Mas direis, por quê? Porque Melquisedeque Lisbete foi testemunha entre ti e a mulher de tua juventude, com a qual fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher de teu pacto. Ele não os fez um, havendo nele abundância de espírito? E por que um? Porque buscava uma descendência para Deus? Guardai-vos, pois, em vosso espírito, e não sejais desleais para com a mulher de vossa juventude. Porque Melquisedeque Lisbete, Deus de Israel, diz que ele odeia o repúdio e o que cobre de iniquidade seu vestido. Disse Melquisedeque Lisbete dos exércitos: Guardai-vos, pois, em vosso espírito, e não sejais desleais. Eu sou essa mulher virtuosa de sua juventude, que com minha palavra te entreguei a semente do Espírito de Deus, que traz vida e paz. Mas se me repudia é porque está cheio de abominações e se casou com filha estranha, que não crê no único Deus vivo. E para Deus é um infiel. E não te daremos a glória que demos aos nossos filhos fiéis. Como lemos no tema anterior, na segunda parte, dos sinais antes do fim, em Mateus 24:30, onde diz: O sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e se angustiarão todas as raças da terra. Verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Eu disse que vocês são esse sinal nos céus, as estrelas que Deus criou. E ao estar manifestado o Filho da promessa, é que pode-se ver que o Filho do Homem está presente. Verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E isso é porque meus santos anjos são as testemunhas fiéis que me deram grande glória. Vejamos o que significa a palavra glória, para constatar o que estou dizendo. Honra, admiração e prestígio que alguém consegue por ter feito algo importante e reconhecido por todos. Para Deus, isso é algo que as virgens nécias precisam. O Messias que viria seria exaltada e glorificada. Quer dizer que alguém teria que estar presente, no mesmo tempo que esse Messias, para poder reconhecê-lo por uma série de características que o identifiquem como tal pessoa. Neste caso, seria Deus Pai Melquisedeque e vocês, meus santos anjos, os que me deram honra, admiração e prestígio. Algo que vimos antes da fundação do mundo e também agora na criação do mundo. Os que estão aqui com o rei e rainha são aqueles que de verdade me amam e creram quando o rei me honrava e exaltava por ser uma mulher com a mesma medida que a dele. Hoje podemos ver o respaldo de suas palavras em confiar em mim, a que viria para salvar nossos filhos no mundo. E por isso eu confio em vocês, para que juntos terminemos a obra que nos foi encomendada. Quando você confia em alguém, é porque o provou e o conheceu bem para chegar a esse ponto. Mas você não confia em qualquer pessoa, verdade? A confiança se ganha, não é presenteada. Tem que ter passado tempo com essa pessoa, em várias situações, para poder demonstrar que é de confiança. Quando eu lhes ensinei desde o princípio que a fidelidade é na mente, não só quando está diante do seu cônjuge, Deus ama assim. A fidelidade é desde a mente, os pensamentos e os desejos. Todos são puros, porque o amor de Deus, Melquisedeque Lisbete, é forte demais e real. E isso é o que Deus quer de ti. Fidelidade em tua mente, o mais importante, é o temor a Deus. Por isso eu lhes ensino a temer a Deus, que é respeitá-lo até nos sonhos. Assim é que se pode ser fiel toda a vida e agradar a Deus. Não há nada mais lindo que a lealdade e a constância em uma relação de cabeça e corpo. Bom, da mesma maneira, Deus exige fidelidade para que sempre seja amado e não odiado. Aqui é onde eu entro como tua ajuda idônea para te levar a ser um filho fiel de Deus e viver eternamente ao seu lado. Diz que me verão chegar entre as nuvens, que são as mentes de vocês com poder, e esse poder é o que eu tenho para santificar tua mente e assim te dar imortalidade, algo que só o Cristo presente pode fazer. E é pela fidelidade que existe entre Deus Pai Melquisedeque, seu Cristo Lisbete e seus filhos fiéis.
Por isso diz em João 17, do 22 ao 26: Eu dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Permite que alcancem a perfeição na unidade, e assim o mundo reconheça que tu me enviaste, e que amou a eles tal como amaste a mim. Só Cristo Lisbeth lhes deu essa glória de ser um, como seu Pai e eu somos um, cabeça e corpo. O Cristo de 2000 anos atrás não pôde alcançar isso, por causa de homens incrédulos, amadores das trevas, e não de mim, a luz. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Que vejam minha glória, a glória que me deste, porque me amaste desde antes da criação do mundo. Só nesse reino pode-se dizer com certeza que vimos como o Pai me amou desde antes da fundação do mundo? Quando Cristo diz, me amaste desde antes da criação do mundo, está se referindo à criação onde foram criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, antes deste mundo espiritual. E para você poder estar comigo, onde eu estou, tem que ter minha mente. E na mente de Cristo Lisbeth só existe o temor reverente, que é respeito e fidelidade à minha cabeça, Deus Pai Melquisedeque. A mulher virtuosa é coroa de seu marido, mas a má, a que envergonha, como câncer em seus ossos. O que é fiel sempre terá o favor de Deus. Veja que bonito o que escreveu Salomão, em Provérbios 3, do 3 ao 4. Nunca permita que a lealdade nem a bondade te abandonem. Prenda-as ao redor de teu pescoço como uma recordação. Escreve-as no profundo de teu coração. Então terás tanto o favor de Deus como dos homens e alcançarás uma boa reputação. Se as virgens insensatas creem tanto no edificador, e todas, por suas bocas, nos diziam coisas lindíssimas sobre nossa relação, quão lindo estávamos e quão feliz estava Papi, então, por que não puderam ver que ele soube que eu era essa amada que ele veio buscar? E não se sentou em seu trono até que a achou e a aprovou? E hoje é a cabeça da igreja? Não sabem que Deus é fiel a mim e não pode viver sem mim? Como eu não posso viver sem ele, nem tampouco vocês podem viver sem nós. Pai justo, ainda que o mundo não te conheça, eu sim te conheço. E estes reconhecem que tu me enviaste. Estes que reconhecem que Melquisedeque me enviou são os eleitos e fiéis, que sim amam a Deus como seu pai e sua mãe. Foram fiéis testemunhas das provas que eu lhes apresento e estão seguros de que eu sou o Senhor e que sou a esposa fiel de seu pai, e ele é meu esposo fiel. Isso não podemos negar. Só o hipócrita e o infiel nega o amor tão forte entre nós, como uma família de pais e filhos. As virgens nécias acham que eu estou aqui para figurar e não sabem que eu estou aqui falando para salvá-las? Porque o rei confia em mim, sua esposa fiel, a única, que o conhece bem. Graças à minha manifestação, é que hoje conhecemos quem é Deus de verdade. Eu lhes fiz conhecer quem és, e seguirei fazendo assim, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Eu dei a vocês honra, admiração e prestígio, por sua fidelidade a mim e a seu pai Melquisedeque. Lhes dei a glória que o Pai me deu, que é confiar totalmente em mim para terminar a obra que ele me encomendou, e eu confio totalmente nos meus santos anjos, para irem salvar a seus irmãos das trevas, a tumba. Nesses versículos podemos ver como Cristo que viria daria a conhecer ao Pai, e isso é algo que nenhum chamado pastor pôde alcançar. Por isso lhes disse na primeira parte do tema, os sinais antes do fim, que muitos virão em meu nome e afirmarão, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Todos os chamados pastores que pregam sobre Deus Pai e Jesus Cristo são uns enganadores, porque o único que viria por parte de Deus Pai seria conforme ao coração dele, ou seja, de sua confiança, e daria a conhecer quem de verdade é o Pai e quanto amor existe entre ele e Cristo, sua esposa. Só Cristo Lisbeth pôde fazer,
primeiramente em vocês, e seguirei fazendo isso, até que todos entendam e tenham neles o mesmo amor que ele sente por mim e eu por ele. Por isso vocês sentem um gozo tão grande que não podem descrever com palavras, e é porque o amor com que Melquisedeque e Lisbete se amam está em vocês? Eu falava com seus irmãos Omar de Holanda, e eles me diziam que sentem um gozo e uma paz na unidade perfeita entre cabeça e corpo, que não podemos descrever com palavras. Só vivendo, alguém pode entender a magnitude desse gozo e essa paz. Assim é, filhos amados, que beleza! Através de mim é que o mundo pode sentir ou experimentar esse grande amor verdadeiro de Deus. Por isso, quando Paulo escreve aos Efésios, com a esperança de que cresçam espiritualmente, ele diz, em Efésios 3, do 16 ao 19, peço em oração que, segundo suas gloriosas e inesgotáveis riquezas, os fortaleça com poder no seu interior por meio do Espírito. Espírito, o E maiúsculo nos indica que esse Espírito é uma pessoa que ensina. Então Cristo habitará no coração de vocês. À medida que confiarem nele, colocarão raízes profundas no amor de Deus, e elas os manterão fortes. Mais uma vez está a palavra confiar. Mas como você pode confiar em Cristo se nunca a conheceu? Nem viu a Cristo ser provada para evidenciar que é confiável? Hoje é que vocês viram que Cristo é confiável, porque sou a única que dei honra, admiração e prestígio a Deus Pai Melquisedeque por ter cumprido tudo o que prometeu. Espero que possam compreender como deve todo o povo de Deus, quão largo, quão extenso, quão alto e quão profundo é seu amor. É meu desejo que experimentem o amor de Cristo, ainda que seja tão grande para compreendê-lo completamente. Então serão completos com toda a plenitude da vida e o poder que provém de Deus. O amor de Cristo Lisbete é o que sinto por meu amado esposo e por nossos filhos amados, que é tão forte como a morte? Não se deixem enganar. Quando Cristo estivesse presente, daria a conhecer ao mundo sobre o Pai, e é porque ela é fiel. E seu amor por ele é grande demais para compreendê-lo completamente, mas pouco a pouco o estão experimentando, porque dizê-lo e senti-lo são duas coisas muito diferentes. Quando quer apresentar alguém, você começa dizendo seu nome e quem é, mas só o que o conhece pode fazê-lo. Por isso digo que todo o que pregue sobre Jesus Cristo e não te apresente quem é e quem é o Pai, é um ladrão e salteador, um lobo e enganador. Não podem te dizer o nome do Pai nem de Cristo, porque não os conhecem. Não sigam uma chamada igreja onde jamais poderão te santificar, para poder estar na presença do Pai. Mas se você chega a estar na presença do Pai, é porque o próprio Cristo te levou, já que é a única que pode alcançar isso. Por isso diz, na carta aos Efésios 3, do 10 ao 12, o propósito de Deus, com tudo isto, foi utilizar a igreja para mostrar a ampla variedade de sua sabedoria a todos os governantes e autoridades invisíveis que estão nos lugares celestiais, as mentes. Esse era seu plano eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Cristo e a nossa fé nele, podemos entrar na presença de Deus com toda a liberdade e confiança. Lembrem-se que essas palavras são proféticas, e é neste tempo que isso se cumpre. O corpo de Cristo é a igreja, e estando Cristo presente, se pode identificar quem é a igreja? Os que creram por fé em Cristo Lisbete, a única que lhes apresentou o Pai, são os que puderam entrar na presença de Deus com toda a liberdade e confiança. Por isso, nesse reino, tudo o que pedem ao Pai em meu nome lhes dá. Como nossos filhos fiéis, através de vocês, o mundo vai poder desfrutar de tantas riquezas espirituais, e é porque a rota para que a descendência se multiplique é através dos filhos de Deus, o Filho da promessa. Veja como diz na carta aos Efésios 3:6. E o plano de Deus consiste no seguinte:
Tanto os judeus como os gentios, que creem na boa notícia, participam juntos das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Por vocês, os filhos de Deus, é que os demais poderão participar igual a vocês das riquezas espirituais que vocês herdam, por ser filhos fiéis do Deus vivo, Melquisedeque Lisbete. Quando falarem com os judeus, que se apartaram de Deus, que são as virgens insensatas, e os gentios, que são os jafeitas, é importante dizer que se em tua sinagoga não estão te apresentando o nome do Pai, e como ele é, então está no lugar equivocado, e deve sair o quanto antes, porque não pode te dar a vida eterna, e vai rumo à morte física. Cremos em Deus, para que nos dê o que prometeu, que é a vida eterna. Mas se não me escutam, seguirão morrendo, e esse será seu fim. Porque, como lhes disse muitas vezes, aqui é onde se vive a eternidade, e não no mais além, porque não existe. Você sabe por que nenhum chamado pastor pode te dizer o nome de Deus Pai? E muito menos dar a conhecer como ele é de verdade? Porque não são sua esposa, não são o Espírito de Deus, só o Espírito do Deus Pai o conhece até o mais íntimo. Por isso minhas palavras são de uma sabedoria muito profunda, já que é a sabedoria oculta de Deus. Veja como diz na primeira carta aos Coríntios 2, do 7 ao 14. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. Quando o mundo os escuta, os estão ouvindo expor o mistério da sabedoria de Deus, uma sabedoria que esteve escondida até esses últimos tempos, onde só Cristo Lisbete os revela, a qual nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Agora quero mostrar como é que nesse versículo não está se referindo a esse século há 2000 anos, quando Cristo foi assassinado na cruz de madeira. Veja o que ela diz em João 10, 18. Ninguém pode tirar a minha vida, senão que eu a entrego voluntariamente em sacrifício, pois tenho a autoridade para entregá-la, quando queira, e também para voltar a tomá-la. Isto é o que ordenou meu Pai. Esse sacrifício voluntário não foi o da cruz há 2000 anos? Porque em Hebreus Cristo disse: não te agradaram holocaustos e sacrifícios pelo pecado? Confirmando que um sacrifício físico não é o que agrada a Deus. É nesse século onde em suas mentes as virgens insensatas me crucificaram da mesma maneira que fizeram fisicamente há 2000 anos na cruz. Me assassinaram, mas nesse tempo ninguém pode me tirar a vida, já que eu a entreguei ao morrer à mente carnal, e agora tenho a vida eterna que Deus Pai Melquisedeque me entregou. Claro, porque não tem sentido que ela diga essas palavras naquele tempo, quando a mataram fisicamente, tiraram dela a vida. Ela não entregou sua vida voluntariamente naquele tempo, mas neste sim, eu voluntariamente me entreguei em um corpo mortal para poder morrer a tudo o que mata ao ser humano e assim dar-lhes a vida eterna, que seu pai Melquisedeque me entregou por minha fidelidade. Claro, porque só os fiéis são os que herdam, não os infiéis. Mas, como está escrito, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha, até mesmo as profundezas de Deus. Ao ver o quão unidos estão Deus Pai e Deus Mãe, que são um, como lemos em João 17, podemos entender que o Espírito de Deus, a que examina tudo, é sua esposa. Bom, se ela diz, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, permite que alcancem a perfeição na unidade, e assim o mundo reconheça que tu me enviaste e que amaste a eles tal como amaste a mim. Deus só tem essa unidade com sua esposa e só ama aos filhos que nascem dela, porque são os filhos da promessa, o filho espiritual. Esse filho que prometeu viria nesse tempo. Como está escrito, se a igreja é o corpo de Cristo,
Então estão nessa perfeita unidade entre cabeça e corpo, marido e mulher. Mas para você poder entender o que significa ser o corpo de Cristo, Cristo mesmo tem que ter uma cabeça, e a palavra diz que Deus é a cabeça de Cristo. E se Cristo tem cabeça, então é mulher. E daí é que sai a imagem da fêmea. Porque quem dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim tampouco ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Deus Pai não tem um filho melhor que os demais, a quem confia o mais íntimo dele? Mas a sua esposa sim. O que se vê foi feito do que não se via. Em uma relação de casados, nessa ordem perfeita, ninguém conhece esse esposo ou essa esposa melhor que seu próprio cônjuge. Os homens se confundem ao ler a Bíblia e pensam que Deus Pai tem uma relação tão íntima com um filho, quando isso não é a verdade. Por isso esse livro só foi escrito para que os espirituais, guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, sua esposa, seu Cristo, entendessem a verdade do escrito, e assim é que também dá a conhecer quem é seu esposo Deus Pai Melquisedeque. Não existe nenhuma relação entre Deus Pai e um filho, mas sim existe uma relação entre Deus Pai e sua esposa, e agora entre sua esposa e seus filhos, já que quando um filho nasce, a mãe é que o alimenta e se ocupa de que esteja bem limpo, e espiritualmente é igual. Eu, como sua mãe espiritual, lhes dou alimento, o maná fresco, e me ocupo que sempre estejam bem e limpos em sua mente, para que não morram, exortando-os e admoestando-os em amor. E nós não recebemos o espírito do mundo? O espírito do mundo é o homem terrenal que não conhece a Deus, e é por sua incredulidade, senão o espírito que provém de Deus. Sai dele. E se ele e eu somos um, então eu sou o espírito que provém de Deus Pai, para que saibamos o que Deus nos concedeu, o qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com as que ensina o Espírito, acomodando o espiritual ao espiritual. O que me conheceu sabe que eu não falo sabedoria humana. Essa sabedoria que eu falo é pelo Espírito de Deus. Por isso eu acomodo todo o espiritual ao espiritual e o tiro da letra que mata, onde está o resto do mundo. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não as pode entender, porque se discernem espiritualmente. Só os espirituais podem entender o que o Espírito quer dizer, e são aqueles que nasceram de novo e seguem os ensinamentos da pessoa, o Espírito. Os que não nasceram de novo não receberam o borrão e conta nova, por isso não poderão entrar no reino de Deus para conhecê-lo. A unidade entre Deus Pai Melquisedeque e sua esposa Cristo Lisbete é tão grande e tão perfeita que não há quem possa contra esse amor, e assim mesmo, nada poderá jamais separá-los do amor de Deus, que está revelado em Cristo Lisbete, nosso Senhor. Por isso não há varão nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Lisbete. Ao estar tão perfeitamente unido em amor e fidelidade, se convertem em uma só carne. Que beleza! Não há esconderijo, só há transparência entre o Rei e eu para sempre. Aí é onde estamos levando o mundo, para que possam entender que Deus é fiel em tudo e jamais seria infiel. E é porque nosso amor um pelo outro é forte demais. Agora, os homens como Abraão, Sara, Jacó, Raquel, Davi e Betsabé, homens de fé que foram amados grandemente por Deus, mas por não tomar boas decisões, sofreram muito em seus dias. Deus sempre disse aos homens: sirva-me com fidelidade e leve uma vida irrepreensível. Mas Deus não pode ser burlado. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Por mais amado que seja, Deus é tão fiel comigo, sua esposa e seu Cristo, que jamais enviaria outra pessoa para falar sobre ele, para chegar a conhecê-lo, e é porque ninguém o conhece como eu. Deus é fiel e exige fidelidade. Veja como diz em Deuteronômio 7:12.
Se prestas atenção nestes mandamentos e os obedeces com fidelidade, o Senhor teu Deus cumprirá seu pacto de amor inesgotável contigo, tal como prometeu mediante o juramento que fez a teus antepassados. Isto não é um engano? São palavras verdadeiras? Deus cumpre tudo o que promete, mas o homem tem que ser fiel ao que o Senhor ordena. E se você não pôde entender sobre a unidade de cabeça e corpo, então não vai chegar a entender que Deus é fiel e cumpre o que promete? E vai estar como o resto do mundo, que está decepcionado porque pensam que Deus não escuta nem responde. Isso é porque não conhecem seu nome, nem conhecem o que o agrada para que possam pedir com justiça e receber. Também vejamos o que diz o salmista no capítulo 33, versículo 4. Porque reta é a palavra de Melquisedeque Lisbete, e toda a sua obra é feita com fidelidade. Todo o que pensa que eu estou sendo infiel ao Jesus Cristo que eles pensam que é Deus, não sabem que eu sempre fui e serei fiel ao meu esposo pela eternidade? Não importa se está em um véu ou não, porque somos um na mente e não há divisão entre nós. Essas pessoas que dizem que a relação com Deus é individual e o que se fala com Deus não sabe nem sua esposa, é porque não amam de verdade a sua esposa? Porque se esse homem chega a conhecer a fidelidade e o amor entre Deus e sua esposa, que não se esconde nada, vivem em transparência, então esse homem vai poder amar essa mulher, e o que ele falar com Deus saberá sua esposa primeiro, ou ao mesmo tempo? Até que o mundo não entenda a fidelidade de Deus Pai e Deus Mãe, vão seguir sendo infiéis a Deus, aos seus cônjuges, aos seus filhos, às suas amizades, em seu trabalho, ao governo? Bom, em tudo são infiéis? Não vão poder ver sua mãe espiritual em Cristo Lisbete? Seguirão pensando e esperando por um filho varão, que não se manifestará jamais. Se você é infiel ao seu cônjuge, é porque não tem temor reverente a Deus, Melquisedeque Lisbete. É infiel a Deus e vai colher o que está semeando. O que recebeu minha palavra tem meu espírito, e o fruto de meu espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E não há lei que condene estas coisas. Amém, aleluia! Os amamos eternamente e nos vemos em breve.